Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que o pessoal costuma fazer bastante. Não procure pelo em ovo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Então, a temática hoje é não procure pelo em ovo, né? E eu vou explicar para você exatamente, né, o que isso significa. O que é procurar pelo em ovo, né? É uma expressão popular, que é buscar defeitos e exagerar nas críticas a tudo, né? A todas as coisas, de uma forma geral. E aí a gente vai trazer isso aqui para a área de investimentos, né? Normalmente o investidor, aquele que procura pelo em ovo, ele busca a perfeição em cada coisa que ele faz. Então ele vai olhando o ativo e fala, não, esse aqui tem esse problema aqui, não vou investir. E acaba não investindo em nada, né? Porque todos os tipos de ativo têm algum tipo de problema, né? Desde os melhores ações da bolsa, né, aos melhores fundos imobiliários, aos melhores ativos de uma forma geral, seja americano, seja o que for. Cada um deles tem um calo, né? Tem um problema que você tem que saber, né, por que aquele ativo performa bem e como ele vai performar mal. Então você vai estudar o suficiente para você fazer uma carteira diversificada, mas sem focar demais em cada tipo de problema que o ativo tem, né? Você tem que minimizar os seus erros com diversificação. Então, se você buscar os erros, você sempre vai achar, né? Sempre acha o erro em tudo, seja em pessoas, em investimentos, em país, economia, tudo. Sempre vai ter um motivo para você não investir, né? O perfeccionista, ele acaba não investindo em nada, né? Você, na verdade, não precisa ser o otimista, aquela pessoa que acredita em tudo, né, todas as histórias, investe todo o seu dinheiro acreditando no futuro. Não, não é isso. Mas você também não pode ser o pessimista que não investe em nada, porque tudo vai dar errado, né? Porque, na verdade, a economia ela vai para frente, né, ao longo dos anos e a gente tende a melhorar de vidas. Hoje, a gente tem uma vida melhor do que um rei no século XIII, né? A gente vive mais, a gente tem água encanada, a gente tem televisão a cabo, internet, a gente tem muito mais conforto do que um rei do século XIII. Então, ao longo dos anos, dos séculos, né, as coisas vão sempre melhorando, a gente vai atingindo uma qualidade de vida melhor. Então, a gente não precisa ser otimista, né, mas a gente tem que ser, acima de tudo, realista. Eu fiz, inclusive, um vídeo falando sobre isso, né, aqui no canal. Então, a gente tem que olhar a floresta e não a árvore, né? Esse eu acho que é o principal ponto do vídeo de hoje. A gente tem que olhar para a nossa carteira, de uma forma geral, e não, né, separar ela por ativos. Quando você separa a sua carteira por ativos, né, você acaba observando os pequenos defeitos de cada ativo. E todos os ativos vão ter, né, alguns tipos de defeitos. Mas só que uma carteira bem diversificada, né, você vai conseguir, né, aglomerar a melhor qualidade de cada ativo ali em prol de uma rentabilidade sua, né? Porque sempre dentro de uma carteira a gente vai ter algo em queda. Então, digamos que você tenha, sei lá, um fundo imobiliário de papel, um indexado ao CDI, outro indexado ao IPCA. Aí o CDI está em queda. Os rendimentos do seu fundo imobiliário indexado ao CDI vão cair. Só que o CDI em queda, normalmente ele pressiona a inflação. Então, o outro fundo imobiliário que você tem indexado, a inflação ele vai aumentar, né, o preço os rendimentos que são distribuídos. Então, uma coisa ela equilibra a outra, né, o ativo indexado ao CDI, o outro indexado ao IPCA. Então, você tem uma ação que tem renda em reais, só vende aqui para o Brasil. Tem outra ação que exporta bastante, que tem uma renda em dólar. Então, às vezes o dólar sobe, às vezes o dólar cai. Então, quando você tem uma carteira bem diversificada, alguma parte vai estar subindo, outra parte vai estar caindo. E você consegue fazer melhores alocações. Comprar realmente o que ficou para trás, o que está mais baixo. Essa é a intenção do investimento, né? Não se prenda demais a detalhes individuais. Então, se você for procurar, né, o pelo detalhezinho, você acaba achando um monte de tipos de defeito. Mas o que você tem que achar? Uma carteira diversificada com os melhores ativos, não com os ativos perfeitos, os melhores ativos de cada setor, né? Então você tem que evitar essa perda de foco, né, de você ser exigente demais e acabar não investindo em nada. Não existe investimento perfeito, né? Cada ativo tem seu próprio problema. Você tem título de tesouro direto, você está financiando a gastança do governo. Quando o título de tesouro direto está lá, você tem que pagar 0,3% de taxa para B3. Então, o cara tem, sei lá, 1 milhão e desconta R$ 3.000 por ano dele da custódia da B3, fora a taxa da corretora. O cara parece um absurdo, né? O outro tem ação, fundo imobiliário, exterior, né? Sempre tem algum tipo de problema. O cara investe em ações, aí o Banco do Brasil está pagando um dividendo de 10% ao ano e só distribui metade do lucro, né? Se distribuir 100% do lucro, está 20% ao ano, não, mas é administrado pelo governo.
Então, assim, sempre a gente vai ter, né, problemas, ou seja, o governo que faz uma ingerência, seja uma canetada do governo, a ação perdeu valor, sempre vai ter alguma coisa de problema com os ativos, de uma forma geral. Então, por isso que a gente diversifica, para a gente evitar diminuir a quantidade de erro, e quando errar pequeno, porque vai ter só um percentual pequeno da carteira sujeito àquele tipo de ação. Então, a diversificação, ela vai te salvar de erro. Você vai errar. Todo mundo que investe erra, né? E erra muito. Então, a gente tem que minimizar esses erros através da forma mais correta que existe, que é diversificando os investimentos de uma forma geral, né? Porque a perfeição não existe. Então, aqui eu trouxe um gráfico aqui, CDI, inflação, FII de varejo e FIX. Depois eu vou colocar uma situação. Falei recentemente do TRXF, né? E o pessoal acaba criticando um pouco. O TRXF virou FOF, está comprando fundo. Aí a gestão fez uma carta, fiz até um vídeo agora recente falando sobre isso. Por que a gente está carregando a posição em FIIs? É isso. Aí tem gente que escolhe acreditar, tem gente que não escolhe. Mas o que eu vejo? Eu vejo o resultado, né? Então eu vejo o resultado, vejo janela e tento comparar. Eu trouxe uma situação aqui bem complexa com esse gráfico. O que esse gráfico fala? A gente tem aqui os dois principais fundos ali não dois principais, dois dos maiores, né? Dois dos maiores fundos de renda urbana. O HGRU, né, que é da Credit Suisse, e o TRXF, que é da TRX. Ambos conseguiram em torno de 42%, né, de retorno ali, do comecinho de 2020 até agora, comecinho de abril de 2024. Aí foi bom ou foi ruim? Não, vamos olhar. A inflação foi 30%, 29%. Cara, então foi 10% só acima da inflação, né? Foi muito bom. E o IFIX? Cara, não, o IFIX foi 7%. Poxa, então a média do mercado foi 7%. Com o que eu comparo? O certo é que você comprará fundos imobiliários com o benchmark dele, que na verdade é o IFIX, né? Então ele deu um retorno muito mais alto. Mas por que a inflação foi tão perto aqui? Você tem que entender o que aconteceu, a pandemia, né, os preços de tudo, o governo distribuindo dinheiro, o preço de tudo subindo e tal. Então a inflação ela deu essa guinada, essa parte mais alta aqui, ó, ela superou inclusive o CDI aqui, ó. Se você essa linha rosa aqui de cima, ela é a inflação, e a linha roxa é o CDI. A inflação ela passou de janeiro de 21 até janeiro de 23, acima do retorno, a inflação foi maior do que o retorno do CDI. Então o CDI continuou subindo para frear a inflação e só ganhou da inflação aqui no final. Então aqui, finalmente, se você não sabe contar essa história toda, parece realmente que o CDI foi melhor, né? Um pouquinho melhor aqui, 42 contra 41, só que o CDI aqui é bruto, né? 41 do HGRU contra 40 do TRX, a inflação deu 30 e o IFIX deu só 7. Essa janela, né, ela conta uma história. Então essa história aqui agora é isso. E você tem que entender o que aconteceu e por que aconteceu, né? Com base num gráfico desse, se você vai procurar pelo e ovo, você consegue um monte de argumentações. Você pode falar assim, renda fixa é melhor do que bolsa. Realmente, né? Com bolsa em queda ou juros elevados, a renda fixa vai ser melhor. Renda fixa é perda fixa. Sim, com a bolsa em alta ou juros baixos, né, a renda fixa é perda fixa. Você vai perder dinheiro com a renda fixa. FIIs são bom investimento? Com bolsa em alta não, porque os FIIs ele tem um terço da volatilidade, então ele vai subir muito menos. Mas com a bolsa em baixa, ele vai ser melhor do que bolsa. Por quê? Porque ele tem um terço da volatilidade, vai cair menos. Investir no exterior, se o dólar estiver em alta, a rentabilidade vai ser muito melhor, né? Vai ser bom. E com bolsa americana em queda, não, né? Se a dólar estiver caindo, bolsa estiver caindo nos Estados Unidos, né? Então ficou um investimento ruim. Como é que você vai acertar isso, né? É difícil de acertar. Então o que a gente procura? Quem não enxerga o futuro? A diversificação. E aí a gente tem que olhar a floresta em vez das árvores, né? Olhar o todo. Então uma parte da carteira vai estar caindo, outra parte vai estar subindo. A parte que estiver caindo é a parte que você vai aportar agora, não? E não a parte que estiver subindo. Então ela vai te ajudando a te mostrar o que você tem, né, que aportar. Por isso que você faz divisão do seu portfólio em várias classes de ativos, diversifica bastante, e aí você escolhe os melhores ativos de cada setor para contrabalancear e fazer uma carteira bem diversificada. Então, muita gente pergunta assim, sua carteira é recomendada, por que não tem um ativo tal? Não, porque já tem tantos ativos desse setor, esses três aqui, um tem imóvel nesse estado, outro aqui é mais concentrado nisso. Então, eu fiz uma diversificação de forma que se um está caindo, outro está subindo. Então, ali está certinho, não é uma listagem de ativos, é uma carteira, né? Ela tem que fazer sentido junto, ela tem que rodar junto, ela tem que ser como se fosse uma roda de um carro, né? Ela vai girando junto. Uma parte está embaixo, a outra vai estar em cima, uma parte vai estar em cima, outra vai estar embaixo, e você vai conseguir aportar do que ficou mais para trás. Então, escolha os melhores ativos de cada setor,
de diferentes setores, lembrando que não há ativo perfeito. Faça uma composição com os ativos, tá? Observe a correlação entre eles. O que é correlacionar, né? Descorrelacionar. Eu coloquei aqui um exemplo, a receita. Então, você tem duas empresas, você investe em duas empresas na bolsa. Uma tem receita em real, outra tem receita em dólar, porque ela exporta. Então, se o dólar subir, né, a empresa que está exportando em dólar vai subir. Né? Só que a empresa que está importando, que tem renda, sabe, que no Brasil, não. E o contrário, se o dólar estiver em queda, a gente tiver com a taxa de juros muito alta, a empresa está exportando, vai ter com a renda menor. Né? Então, tudo isso, né, é uma forma de diversificar, enquanto um vai para cima, outro vai para baixo. Isso é descorrelacionar a carteira. Então, a carteira diversificada, de uma forma geral, ela vai diminuir o risco, vai aumentar o retorno e vai melhorar essa relação de risco e retorno. Então, a gente tem que olhar sempre a árvore e não, né, sempre a floresta, né? Desculpa, a gente tem que olhar sempre a floresta e não a árvore. E parar de buscar o pelo em ovo, né? Você sabe, tem que ter em mente que todos os ativos eles têm algum tipo de problema, todos. Tá? Esse fundo imobiliário aqui tem mais alavancagem, tá? O que ele está fazendo com a alavancagem? Como é que é o custo dessa alavancagem aí? Dá para diversificar com outro ativo que não tem alavancagem? Então você vai compondo, né, uma carteira, porque o que importa é a qualidade da gestão e o retorno que essa gestão te dá ao longo do tempo, a transparência, a vontade dela, que a gestora ela tem, por exemplo, de te dar a resposta. Por que você fez isso? A gente fez isso pensando nisso, nisso, naquilo. Ela pode acertar e pode errar, né? Mas você tem que entender o que ela está falando e concordar. Se você não concorda também, você não deve ser cotista daquele fundo ou acionista daquela empresa. Né? Se você concorda com a gestão e você acha que ele está fazendo um bom trabalho, mesmo quando ele erra, porque às vezes errar é humano, né? Você continua sócio ou você continua cotista. Bom, é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Como é que você faz a diversificação da sua carteira? Você descorrelaciona? Né? O que você achou aí do vídeo de hoje? Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.